mistério na região do entorno. Polícia Civil de Goiás investiga o caso de um menino de 12 anos. Ele foi encontrado ferido perto de uma escola na cidade do Novo Gama. Veja com o repórter do Povo, Tatuzinho. Nós viemos até a cidade do Novo Gama, que fica na região do entorno sul do Distrito Federal. Foi aqui que na última segunda-feira, uma mãe desesperada, preocupada e angustiada procurou a polícia para registrar uma ocorrência de desaparecimento. Possivelmente, a suspeita era também de sequestro. O filho de 12 anos, que geralmente sempre saía nas ruas aqui do Novo Gama para catar recicláveis, esse menino acabou desaparecendo. Passou segunda, passou terça de manhã e a preocupação dessa mãe só aumentava. Foi aí que informações da Polícia Militar aqui do Novo Gama, os policiais estavam em patrulhamento pela região quando eles depararam com essa criança, esse menino de 12 anos. Há uma informação que eles falam que o menino estaria enterrado aqui nesta região. Estaria enterrado e com bastante ferimentos por todo o corpo. Lesões na cabeça, no tórax, nas partes tanto superior como inferior, ou seja, lesões por todo o corpo. De imediato, esse menino de 12 anos foi socorrido pela Polícia Militar e levado às pressas. Primeiro, para a unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui da cidade do Novo Gama. Em seguida, na própria UPA, os policiais militares acionam o Conselho Tutelar. De imediato, o Conselho Tutelar liga para os responsáveis desse menino de 12 anos. Os responsáveis, mãe, pai, tios, chegam até a UPA. Ali, de imediato, o Conselho Tutelar, Polícia Militar, decidem o quê? Procurar a Polícia Civil do Estado de Goiás. No caso, a delegacia que fica aqui na região do Lunabel, aqui nas proximidades. Ali, a Polícia Civil já começou a investigar. Primeira história que seria desaparecimento. Depois, em seguida, a suspeita de um sequestro. Por conta das lesões e da suspeita do menino ter sido encontrado enterrado vivo, há essa suspeita, não é ainda confirmado. Agora a polícia quer saber o que de fato aconteceu com essa criança de apenas 12 anos, que foi encontrada bastante machucada, com lesões por todo o corpo. Tudo isso no mistério e tanto registrado que aconteceu aqui na cidade do Novo Gama, que fica na região do entorno do Distrito Federal. Quem tem mais informações sobre esse caso é Josiane Ricardo. Josi, boa noite a você, seja bem-vindo ao nosso Cidade. Josi, qual é o estado de saúde desse menino nesse momento? Obrigada, Henrique. Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade. Pois é, o estado de saúde dele é o seguinte: de acordo com a família desse adolescente, essa criança, de 12 anos, ele passou aí por 2 cirurgias e ele foi transferido para um hospital em Goiânia. Então, o quadro dele, de acordo com a família, por enquanto é estável, Henrique. Bem, Josi, esse menino foi sequestrado, pelo que conta a família. Ele estava andando, alguém se aproximou dele, a gente não pode aqui afirmar se 1 ou 2 pessoas, mas o levaram para aquela área que agora há pouco o nosso querido Tatuzinho mostrou pra gente na cidade do Novo Gama. Exatamente, Henrique. Essa história desse desaparecimento do garoto é um mistério, até para saber o que de fato aconteceu. Então a polícia tem aí um desafio para poder desvendar toda essa história e todo esse mistério, que inclusive eu estava assistindo a reportagem do Tatuzinho hoje mais cedo no Balanço e agora aqui no Cidade também. Eu fiquei intrigada, algumas pessoas que eu conversei aí na redação, a gente também ficou intrigado, porque tem um fato interessante que chama muita atenção, Henrique, que é o seguinte: de acordo com a família, esse garoto não conhecia essa pessoa que teria arrastado ele ali para a região de mata e espancado ele.
porque eu vi uma foto do garoto, bem forte a foto, ele ficou bem machucado. Então, de acordo com a família, a história foi o seguinte: ele costumava ficar ali pelas ruas, né? Ele trabalhava com reciclados, materiais recicláveis, então ele foi levado para uma região de mata perto dessa escola, ali no Novo Gama, e ali ele foi espancado, muito agredido, né? Com bastante violência, então ele teria desmaiado, e quando ele acordou, ele pediu ajuda, e ali as pessoas que estavam perto dele conseguiram levar ele, na verdade, até a família, e então procuraram a UPA, né, a unidade, e também a delegacia. O menino, ele apanhou muito, como você disse, mas ele não foi abusado sexualmente, né? Existia essa preocupação também, mas isso foi confirmado por exames, não é isso? Exatamente, Henrique. Quando ele foi transferido para Goiânia, ele teve de ir ao IML, né, fazer exames lá. Então, ele fez uma série de exames para ver se ele teria sido abusado e deu negativo para o abuso sexual. Mas agora a história é essa. Quem foi que fez isso com esse garoto, né, Henrique? Polícia Civil do Estado de Goiás vai ter que responder essa pergunta. Mas, por enquanto, o estado dele é estável, não corre risco de morrer, está tudo bem com ele, ele se recupera. Polícia Civil de Goiás no caso, pelo que a gente viu na reportagem do nosso querido Tatuzinho, é uma área aberta de mata, ali não deve ter câmera de segurança que possa ajudar na investigação. Isso também chama a atenção, não é, Josi? Mas quem souber de alguma coisa, de repente alguém ouviu alguma coisa, seja aqui no DF, seja na região do entorno, é bom ligar, diz que denúncia 197, não é isso? Exatamente, 197. Inclusive, como você bem disse, a região era de mata, e uma coisa que chamou a atenção que o garoto conseguiu relatar para os familiares dele, para essas pessoas que ajudaram ali na hora que encontraram esse menino, é que ele deu de cara com um campo. Então, era perto de um campão aberto, perto dessa escola, lá no Pedregal, na região do Novo Gama. Então, dificilmente vai ter câmeras de segurança, e é claro que a polícia conta com a ajuda da população para poder desvendar esse mistério. O que teria acontecido com esse garoto? Por que, Henrique, ele teria apanhado tanto, ficou tão machucado e foi violentado aí em questão do corpo dele, o pescoço dele está bem machucado, está imobilizado no hospital. E uma coisa que chama a atenção também é que a família, em todo tempo, disse que esteve do lado do menino. A família se mobilizou para procurá-lo e a mãe do menino está do lado dele. Então, a família pediu para a gente ter esse cuidado também, porque quando encontraram esse menino, muita gente questionou, mas cadê a família desse garoto? A mãe não quis gravar entrevista por enquanto, está em Goiânia cuidando do filho dela, mas agora a família e a polícia contam com a ajuda da população ali da região do entorno e aqui do Distrito Federal também, para fazer essas denúncias e encontrar realmente o responsável por todas essas agressões contra esse adolescente de 12 anos, Henrique. É ainda, vejam vocês, um grande mistério, O que teria acontecido? O que levou um homem ou dois homens se aproximarem desse menino na região do Novo Gama, na região do entorno do Distrito Federal, levarem ele para essa área de mata e lá baterem muito. O menino apanhou muito. Vejam vocês, ele apanhou tanto, gente, que ele já passou por 2 cirurgias. A mãe acompanha o filho em um hospital de Goiânia. Ele foi levado para lá receber melhores cuidados. Nós procuramos a mãe, como disse a Josi, para conversar com a gente, mas ela pediu um tempo. Ela disse claramente à nossa produção: eu agora preciso de um tempo para cuidar do meu filho. Eu só quero pensar na saúde do meu filho. E ela está certa. Cabe à Polícia Civil de Goiás, dizer para todos nós o que aconteceu. Por que tamanha violência contra uma criança? Sim, é uma criança de 12 anos de idade. O que teria acontecido? Qual é a motivação para que essa criança pudesse apanhar do jeito que apanhou? E quantas pessoas estariam, não é, ô Josi, envolvidas nessa ação criminosa? 1, 2, 3 pessoas? Quer dizer,
São perguntas que a gente precisa de respostas da Polícia Civil nas próximas horas. Exatamente, Henrique. Isso é um crime que chama muita atenção e deixa todo mundo ali da região do entorno e aqui do Distrito Federal também muito assustado, porque ainda de acordo com a família, ele teria saído, o garoto teria saído para caminhar ainda pela manhã e ele desapareceu sem dar notícias. Todo mundo meio que se conhece ali naquela região do Pedregal. Ninguém teria visto o menino durante esse período de 2 dias. No dia seguinte, a mãe desse menino, desse adolescente, foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento, mas não conseguiu registrar porque precisava de 24 horas. E só depois de mais um tempo que encontrou esse menino todo machucado. Como a gente falou aqui, nem a família nem o garoto ali, pelo que ele conseguiu relatar, conheciam esse suspeito ou esses suspeitos. Então é exatamente o que você falou. É um crime que é realmente um mistério. E é muito importante que, se você sabe de alguma coisa, você ajude a polícia no trabalho conjunto das Polícias Civil do DF e da região do entorno, a Polícia Civil de Goiás. Mas, Henrique, por que você fala nesse trabalho conjunto? Não sei, sabe lá se esses camaradas ou esse cara, esse homem que se aproximou dessa criança não caiu aqui pro Distrito Federal? E o trabalho conjunto das polícias, ele é muito eficiente no Disque Denúncia 197. Eles trabalham em conjunto. Então, se você ouviu alguma coisa diferente aí na sua cidade sobre esse assunto de um menino de 12 anos que apanhou e foi levado para uma mata na região do entorno do Distrito Federal, na cidade do Novo Gama, conte pra polícia. Disque Denúncia 197. Ao vivaço, aqui no Cidade, Josiane Ricardo. Valeu, Josi.